Estamos ao vivo, está no ar mais um episódio aqui do nosso podcast Ela Dá Conta. Se chegou para você, é porque você dá conta, né? Mais uma história aqui de inspiração, para compartilhar com você como que as mulheres, elas conseguem e podem desenvolver habilidades, competências, seja ela técnica ou comportamental, para abraçar as oportunidades que hoje o mercado traz para você e, claro, ter a oportunidade de você se desenvolver ao longo dessa carreira, conciliando maternidade, vida pessoal, vida profissional e ter, de fato, uma carreira próspera e realizada. E para a gente dar continuidade a essas histórias de inspiração, eu estou aqui com uma convidada mais do que especial. Na sua terra natal? Minha terra natal. Terra natal. Estamos aqui diretamente de São Paulo, no nosso podcast itinerante. Em poucas horas, para iniciarmos um evento, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, estou aqui com Adriana Matos. Ela que é empreendedora, contadora, diretora da Persson Consultoria, uma empresa, nossa gente, super bem posicionada no mercado, com muitas histórias para contar. E eu convidei a Adriana, primeiro pela competência e know-how que ela tem, que vocês vão conhecer ali ao longo da nossa conversa, mas segundo, por algo que me chamou muita atenção. A Adriana, ela entrou na Persson Consultoria como estagiária e hoje é diretora sócia da Persson. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ela Dá Conta. Ai, muito obrigada, Aline, pelo convite, pela oportunidade. Eu estou aqui toda emocionada, é uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo, me sentindo muito privilegiada, muito grata, realmente muito honrada por estar aqui. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada e privilegiada. Isso aqui é uma conexão, viu, gente? Que vem de uma pessoinha incrível que vocês tiveram a oportunidade de ouvir a história dela também, que é a Cris Andrade, né? Eu digo que pessoas do bem atraem pessoas do bem. E ela fez essa conexão aqui e foi super bacana, né, Adriana? Desde o nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro ali, as pecinhas vão se encaixando, nosso papo, a conversa. E é tão bom ter você aqui nessa jornada. Obrigada. É o que eu costumo falar, pessoas vibrando na mesma frequência, né? A gente atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Perfeito. Gente, esse podcast aqui, eu digo que vou ter cuidado, tá? Me policiar por conta do horário, porque quando a gente senta em uma mesa, as horas passam, assim, porque a Adriana, ela traz muito esse olhar de pessoas, de gestão, de protagonismo na jornada empreendedora. E esse protagonismo que possibilitou ela construir essa jornada tão inspiradora, acredito que vai inspirar muitas mulheres e homens também que nos seguem. Adriana, eu contei que você saiu de uma jornada, né, seletista para sócia, para empresária. Conta para mim como que foi tudo isso. Eu tenho uma história que você falou lá do magistério, você estava tentando se encontrar, né, na contabilidade. Conta pra gente como que você chegou na Persson como estagiária. Bom, eu comecei a trabalhar muito novinha, só para conectar essa questão da história do curso. Eu comecei a trabalhar muito novinha, eu tinha 12 anos de idade, mas eu sempre fui muito inquieta, muito atenta, mais madura do que a minha idade. E aí tinha um vizinho que precisava de ajuda numa loja e ele brincou com a minha mãe e eu ouvi aquilo e eu fiquei atormentando a minha mãe até que ela permitiu que eu fosse. A ideia era ficar alguns dias, eu fiquei 4 anos e trabalhei dos 12 aos 22 anos como vendedora. Inclusive, eu trabalhei 3 anos na Casas Bahia, como vendedora de varejo. Que legal. Ainda trabalhando como vendedora, eu queria fazer um colégio técnico, porque eu pensava, poxa, eu quero ter uma profissão diferente, enfim. Fui buscar, a princípio eu gostava muito de treinar as pessoas que entravam dentro da loja, de compartilhar o que eu conhecia. E aí fui buscar um curso técnico e eu falei, poxa, eu gosto tanto de treinar, por que não magistério? Só que foi uma experiência não tão boa no momento. Eu cheguei num pleno dia do índio, umas 40 crianças assim pequenas correndo. Eu falei, meu Deus, não é. Definitivamente não é o que eu quero. Essa experiência que eu já passei. Tem algum outro? Qual é o outro curso? E aí foi me apresentar e aí falou a respeito da contabilidade, do universo contábil, do quanto a contabilidade agregava para as empresas de modo geral. E eu falei, poxa, eu acho que vale a pena experimentar. Então, ainda como vendedora, eu fiz o técnico.
Saí de vendas, passei por uma outra empresa de contabilidade, atuei por 2 anos e chego na Persson. Tá? Chego na Persson, uma pessoa ainda 23 anos, 24 anos, mais ou menos por aí, ainda jovem, né? Hoje aos 43 eu olho e falo, nossa... E continua jovem, viu, gente? Eu era tão jovem, mas me sentindo... velha ali, porque eu estava correndo atrás do prejuízo, estava fazendo faculdade de contabilidade, tudo, mas eu estava correndo contra o tempo. E eu encontrei na Persson espaço, autonomia, para ser tudo aquilo que eu desejava ser. Então, eu entrei, a minha meta sempre foi aprender o máximo que eu pudesse, a minha meta sempre foi fazer o máximo que eu pudesse, porque eu olhava e eu falava, cara, eu tenho 24, a galera tem 18, eu estou 4 anos atrasada, eu tenho que correr. Então, era a semana inteira intensa dentro da Persson, a Persson sempre, ela permite que cada um vá até onde acha que dá, até onde acha que é legal, até onde consegue. E eu buscando muita responsabilidade, apaixonada pela autonomia. Imagina que eu vim do varejo, um local onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, onde, sei lá, em algumas oportunidades, uma vez, porque eu fiz uma vitrine legal, porque eu era vendedora, eu era comissionada, eu queria vender, e a minha vitrine deu resultado, mas eu levei feedback porque eu passei por cima de alguém. Então, quando você entra num lugar que simplesmente falam, vai lá, se você quer estudar mais, estuda. Você quer trabalhar mais, entregar mais, que ótimo! É isso que a gente busca. Sempre com uma visão, eu diria que empreendedora mesmo. Né? Eu acho que talvez o maior erro que as pessoas cometam para suas próprias vidas, porque tem a ver com assumir protagonismo mesmo, de vida, é achar o seguinte, eu vou fazer mais ou menos aqui, o dia que eu tiver o meu negócio, eu vou fazer direito. Primeiro, cara, você tem que dar o teu melhor todo dia. É a jornada, né? Que sentido que tem a vida se a gente não for feliz todos os dias, não aproveitar, não entregar o melhor. Segundo, qual é a probabilidade de você se tornar um empreendedor de sucesso se você nunca treinou quando você tinha a oportunidade? Se Perfeito. Você não praticou. Essa jornada intraempreendedora, que essa postura empreendedora, né, Adriana? Eu digo que é aquele sentimento de pertencimento. É você sair e apagar a luz, não porque não é você, é porque, enfim, aquilo faz parte do ambiente que você está inserido hoje. Mas é porque só me pediram aquilo, ok, mas surpreende lá o teu gestor. Porque esse comportamento, né, acredito que a postura empreendedora é um comportamento, como você falou, você vai moldando e vai te ajudando a construir uma jornada empreendedora que você pode ter lá na frente, né? É isso, e parabéns, viu, por todas pelo seu podcast, pelas suas postagens e por todas as vezes que você trabalha muito esse conceito, porque existe uma confusão tremenda, né? No sentido de que não, eu sou pago para fazer isso, só que primeiro a gente faz, depois a gente é reconhecido. Né? E quando a gente faz além do que a gente é supostamente pago a fazer, é dessa forma que a coisa vai evoluindo. Então, eu comecei como estagiária na área fiscal. Eu fui lembrada há pouco tempo atrás por uma pessoa que entrou muito próxima a mim, que ela falou, poxa, você me deu treinamento quando eu entrei. E nós temos 11 meses de diferença. Portanto, eu entrei em janeiro, ela entrou em novembro, ela falou, eu achei que você era líder. Eu era estagiária. Sério, Adriana? Eu era estagiária. Nossa! E eu não lembrava disso, mas ela falou, eu achei que você era líder quando eu entrei, porque você me deu treinamento. E por que não? Não importa o cargo, né, Adriana, ali naquele momento. Eu tenho certeza que você aquela vontade de conhecimento, de desenvolver outras pessoas. E quem ensina aprende mais. Com certeza. Né? Quem ensina aprende mais. Então, eu passei por todos os cargos dentro da área fiscal, eu fiquei alguns bons anos. Então, fui estagiária, assistente, analista, coordenadora. Eu acho que com 4 anos eu assumi a coordenação, mais ou menos por volta disso da empresa. 4 anos da empresa, eu assumi a coordenação da área como um todo. Diretora da área fiscal.
Ainda como diretora responsável pela área fiscal, mais ou menos, gente, passa muito tempo o tempo, viu? Passa muito rápido o tempo. É o que eu estava comentando com a Aline aqui nos bastidores. Ao mesmo tempo que a gente tem a sensação que passou muito rápido, quando a gente olha para toda a trajetória, a gente fala quanta coisa eu precisei fazer, me dedicar, abrir mão e etc., para chegar até aqui. Mas mais ou menos, aproximadamente, sei lá, com uns 10 anos de empresa, como diretora responsável pela área fiscal. E, gente, nada disso não vem da noite para o dia, né? Isso vem... É uma construção. Então, desde muito treinamento técnico, eu tinha uma empresa de software que fornecia treinamento técnico gratuito, porque, na época... a situação não era das melhores, né? O que eu tinha de remuneração, eu pagava a faculdade, eu pagava aluguel, enfim, eu tinha um desafio bem complicado. Quem nunca passou esses perrengues, hein, gente? Mas sempre tem como, né? Porque é o que eu converso muito com o pessoal hoje, porque fala, a empresa custeia X%, não custeia integral, mas, gente, sempre dá quando a gente quer fazer acontecer. E aí tinha essa empresa de software que fornecia esses cursos gratuitos, e eu estava lá todos os sábados. Então, era de segunda a sexta trabalhando, fazendo a faculdade, virava da sexta para o sábado à noite, estudando, porque muitas vezes, estudando. Por conta dos fechamentos fiscais que eu já fazia, eu não conseguia estar na aula. Né? Eu sou de uma época do bendito do ICMS terceiro dia útil. Então, quando eu vejo alguém hoje do fiscal reclamando, eu falo, ei, sabe tirar, inocente. Às vezes, a gente tinha que fechar várias empresas para o cliente pagar até o terceiro dia útil. Né? Era algo insano. E aí, fazia todos esses cursos. Então, foi um investimento grande. E desde que eu me tornei líder... Até porque eu havia sofrido muito com a grande maioria das minhas lideranças anteriores. Eu tinha muito claro que eu não desejava fazer para ninguém aquilo que fizeram comigo. Sim. E eu acho que, assim, óbvio que eu errei, óbvio que eu erro, mas sempre tentando acertar. Sempre buscando o melhor para a pessoa e para a empresa. E aí eu mergulhei também muito na parte de autoconhecimento e depois em relação à liderança. Então, foi sendo uma construção. Desde que me tornei sócia, a responsabilidade ela vai se tornando ainda maior. Aguenta aí, porque esse momento de se tornar sócia, assim, gente, para mim é um grande acontecimento. Eu queria destacar alguns pontos, Adriana, claro. Eu sempre gosto de pontuar alguns comportamentos, né, que te moldam e te fazem a mulher que você se tornou hoje. Até para inspirar também as nossas ouvintes aqui. Olha só. Primeiro, postura empreendedora, senso de pertencimento, busca incessante pelo conhecimento, olhar para a tua jornada, aquilo ali como um desafio. Ok, tá difícil, mas assim, eu quero mais. Porque eu lembro também, eu comento isso, que eu precisei de 3 meses intensos, Adriana, para sair da CLT e empreender. Então, eu tinha uma filha pequena, você vai falar sobre esses desafios também, e eu botava minha filha para dormir e depois assim, agora é a hora. Então, eu sentava na mesa da cozinha e ia até 2, 3 horas da manhã. E tem toda essa jornada. Você pontuou dois casos. A Ninho, a gente olha para a ótica que as coisas estão passando muito rápido, né? E que, nossa, aconteceu assim muito rapidamente. Sim. E a gente também tem a ótica de tudo que você passou, porque o processo ele é muito dolorido, né? O processo dói, de fato. A gente sente a dor do cansaço, a dor de ter uma liderança, né, que não te dá um estímulo para se desenvolver. Então, tenho certeza que a experiência que você passou enquanto vendedora te moldou para a líder que você é hoje. Porque você olha e diz assim, eu não quero isso para as pessoas que estão comigo. Então, e tudo isso, essa jornada vai te construindo uma bagagem para te moldar e fazer você chegar até aqui, né? Então, essa postura, a busca pelo conhecimento, é incrível como esses comportamentos eles se repetem nas histórias que a gente traz. E são histórias, né? São carreiras de sucesso. E eu digo de sucesso porque envolve você, envolve o outro, envolve o todo. Então, todo mundo ganha com isso, né? E aí você foi construindo, estagiária, passou pelos setores ali no setor fiscal, virou a chave de um analista para coordenadora, porque muda,
totalmente, né? As necessidades são muito diferentes, realmente. E o preparo foi acontecendo, né, ao longo do tempo. Acho que por isso que não dá para querer se tornar empreendedor quando for empreendedor. E não dá para querer se tornar líder quando eu ganhar a posição de líder. Para aí, produção. Não dá para ser empreendedor. Como é? Não dá para querer ser empreendedor quando se tornar empreendedor. É isso, gente. Pronto, é que a gente pode encerrar. Não, pode não, tem muita coisa. Não dá para você acordar e dizer assim, não, gente, agora eu sou empreendedora, então agora eu tenho a liberdade de tempo. Saque não. Tem a liberdade de tempo com responsabilidade, né, Adriana? Com certeza. Não é trabalhar menos, é ter maior flexibilidade. Mas, sem sombra de dúvida, trabalha muito mais, a responsabilidade é muito maior, né? Mas eu acho que é isso. Foi mais ou menos isso mesmo, Aline. E aí, por isso a questão do investimento em autodesenvolvimento, em liderança, porque a hora que se assume uma gestão de um departamento fiscal, há mais de 10 anos atrás, eu cheguei a ter 40 pessoas dentro da área fiscal. 20 e poucos anos, 40 pessoas para você coordenar numa área onde a gente sabe que qualquer erro, a multa, a penalidade, enfim. Então, se esse preparo ele não tivesse acontecendo, se o cargo não fosse consequência das atitudes, certamente não teria dado certo, né? E lembrando, toda vez que a gente fala dado certo, é resultado positivo. Não significa que foi perfeito. Sim, não, é cheio de erros e acertos, mas o resultado foi positivo, tanto que a evolução ela continuou, né? E o convite que chegou até você, Adriana, foi um convite, de fato, inesperado? Foi uma surpresa ou foi algo que foi acontecendo naturalmente e aí chegou a pessoa, a hora de firmar o contrato? Como foi isso? Eu acho que foi acontecendo. É claro que sempre surpreende, eu acho que é sempre positivo. Mas a empresa, eu já estava na empresa há vários anos, já vinha nessa toada de assumir responsabilidade e de olhar o todo, né? O fato de eu, na época, estar diretora da área fiscal nunca me limitou a não olhar o processo como um todo. Então, a questão é a empresa se beneficiar, porque se a empresa se beneficia, todo mundo se beneficia junto, né? Sim. E aí a gente já vinha nesse trabalho. Num primeiro momento, houve um convite para me tornar associada, então tinham alguns outros associados. Só que a empresa ela passou por uma fusão. Depois, logo na sequência, com uma empresa bastante grande, logo na sequência houve uma cisão, né, num período de um ano e alguma coisinha. Eu tive o meu primeiro filho nessa época, então fiquei um pouquinho mais distante. E aí, quando houve a cisão, o Jorge, que é o fundador, que é o CEO, sentou e falou, olha, a gente precisa fazer uma empresa diferente a partir de agora. Apesar de que, assim, desde que eu conheço, é uma empresa, há quem diga assim, poxa, você está tantos anos na mesma empresa. Cara, a sensação é como se eu tivesse passado por 150 empresas ao longo desses 20 anos. Porque é uma empresa que se transforma muito e o mundo está mudando, né? Uma empresa em movimento. Isso. E aí ele falou, olha, a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes. A gente vai fazer a cisão. Na época eu não tinha me adaptado à fusão. Eu realmente, chegou um momento que eu ia me desligar. Você também. Questiona, né? E olha e diz assim... Eu não escolhi, né? Eu falei, eu não escolhi, eles não me escolheram, não estava dando match, mas em virtude de diversas outras questões, o Jorge, em um determinado momento, falou, eu vou fazer a cisão. E a gente está junto. As regras vão ser mais ou menos essa, e você entra para a sociedade, a gente começa a batalhar ainda mais juntos. E aí seguimos, né? Cada vez mais assumindo mais responsabilidade, mas de uma maneira muito prazerosa, porque eu gosto do novo. Eu não gosto de rotina. Eu gosto de desenvolver, né? E aí, logo após
esse momento, o momento que eu me tornei sócia, o momento onde a gente estava discutindo bastante qual seria o futuro da empresa, o que a gente ia fazer, muita coisa foi surgindo. Inclusive, um dos braços da empresa hoje, que é uma parte de consultoria, onde a gente une serviços especializados com tecnologia, nasceu um pouquinho ali depois. A gente falou, não dá mais para a gente continuar só nesse papel, a gente precisa mudar um pouco e aí eu tomei a frente desse papel. E ao longo de todos esses anos, muita coisa vai surgindo, né? A gente tem que estudar marketing, a gente tem que estudar gestão de pessoas, a gente tem que estudar gestão de processos. E às vezes, quando eu estou conversando com algumas pessoas, com algumas contadoras, falam, mas eu só estudei contabilidade. Falei, mas cada vez mais o mundo demanda que sejamos seres mais completos, talvez. Sim. Eu não sei se é essa a palavra, mas... com habilidades que se complementam, né? E você tocou no ponto da Pearson enquanto empresa, que não necessariamente apenas uma empresa contábil, né? A essência dela nasceu da contabilidade, mas ela foi se aperfeiçoando e se moldando daquilo que o mercado hoje precisa. E você tocou um ponto muito interessante, Adriana, que você fala o seguinte, que hoje a Pearson, ela também é uma consultoria na parte de RPs, né? Que integra a tecnologia com os serviços de consultoria. Conta pra gente, assim, onde que você observou esse gap, essa necessidade de mercado e trouxe para a Pearson? Chegou um determinado momento que a gente percebeu o seguinte, não é de hoje que a pressão por redução de honorário contábil é grande e que, ao mesmo tempo, a burocracia ela foi só aumentando, né? Surgiram todos os SPEDs, enfim, todas essas questões. E aí chegou um momento que a gente falou, a gente precisa equalizar essa conta. Como que a gente faz a conta fechar? Cliente pedindo redução, cliente cada vez mais exigente. Sim. É aquele tipo, entrego mais, mas eu quero pagar menos. Menos, né? A gente não consegue ir num supermercado e falar, eu quero levar 2 quilos de carne, mas eu quero pagar menos do que 1 quilo. Mas com serviço é intangível, né? Sim. O que a gente faz é intangível. É mais difícil de mostrar para o cliente. Então, em pleno momento onde os SPEDs estavam ali a todo vapor, cliente pedindo redução, enfim, a gente olhou, a gente falou, a conta não está encaixando, não está fechando. A gente precisa buscar outros meios, outras formas, inclusive para ajudar o nosso cliente e, consequentemente, a ter um serviço de valor agregado maior. Tá? Então, a gente olhou para a nossa carteira e a gente pensou, poxa, nós fazemos muitas incorporadoras grandes, enfim, que já têm os seus RPs, que o processo de contabilidade digital já funcionava muito bem. Mas, em contrapartida, nós tínhamos alguns outros clientes menores, e em termos de volume, a maior parte, que nós nunca, há muitos anos, a gente já não aceitava papel. Então, a empresa ela nasceu muito digital. O Jorge, que é o fundador, ele é ex-auditor. Então, já foi uma empresa fundada com uma visão diferente. Mas que, poxa, vinha uns Excel da vida e que aceita qualquer coisa. E que, na hora que você vai bater com o extrato do banco, não bate. E aí, a gente olhou para isso e a gente chegou à conclusão que esses nossos clientes precisavam de um RP. Né? E fomos para o mercado buscar. A hora a gente achava um RP que ele era maravilhoso para emitir nota, mas ele era péssimo no financeiro. A hora achava que era ótimo no financeiro, mas era péssimo para emitir nota. Ou que fazia as duas coisas boas, mas que eram verdadeiras fortunas e que não ia refletir a realidade daquelas empresas. Até que nós, numa feira de contabilidade, acho que foi a primeira feira que a OMIE participou. Sim. O Jorge estava nessa feira, chegou para mim e falou, achamos a ferramenta que a gente precisa para indicar para os nossos clientes. Passei o Jorge mais empolgado, porque ele é mais contábil e ele viu os gráficos, relatórios, e eu um pouco mais cética, calma, deixa eu ver se faz tudo certinho mesmo. E aí fomos checar, validar, usamos na nossa empresa e a gente viu que funcionou. Desde então, nós já implantamos o OMIE, fazemos de outros softwares também, mas o nosso principal é o OMIE em mais de 200 empresas. Olha isso. O que isso significa? Significa que a gente chega para o empreendedor e vai entender quais são as dores do dia a dia dele,
poxa, ele tem dificuldade de emitir nota a um discurso, ele tem dificuldade... Você imagina que tinha empreendedor, e tem muitos empreendedores, que emite nota num lugar, que emite boleto no banco, que controla contas a receber no Excel. Quer dizer, não tem qualidade e muito menos produtividade. Gestão, então, está muito longe. Então, desde então, nós assumimos um compromisso de descomplicar a gestão. Olha isso, que unindo legal. Tecnologia e serviços especializados. Desse jeito, o cliente ele percebeu muito mais valor no nosso serviço, e o que, a princípio, nasceu para resolver uma dor operacional, porque, naturalmente, nós conseguimos nos tornar muito mais produtivos, há muitos anos virou um produto. E eu ia comentar isso agora. Às vezes quem está nos ouvindo pode pensar o seguinte: mas muitas vezes a operação ela nos limita a trazer esse diferencial, mas vocês trouxeram isso como um negócio também, né? Porque a OMI, ela tem essa questão da parceria do contador com o empresário, que eu digo que é benéfico para todo mundo, e vocês trouxeram isso como um novo negócio, né? Um novo serviço a ser entregue, onde o empresário ganha, o empresário enxerga valor naquilo que vocês fazem. E isso reverbera para a contabilidade também, né, Adriana? Porque no momento que ele tem essa gestão financeira eficaz, com os números redondinhos, e que integra com a contabilidade, isso facilita o trabalho como um todo e torna os números muito mais factíveis, né? Com toda certeza. Então, a gente consegue fazer mais em menos tempo, que era o nosso desafio. Sim. Tudo começou porque a conta não fechava, a gente queria entregar a contabilidade, fazer tudo como determina a norma, relatório de gestão e etc. Então, hoje, a gente consegue fazer isso tendo um cliente mais satisfeito e conseguindo vender o serviço de consultoria também. Então, foi algo que a gente interpreta como estratégia muito feliz, né? E muito isso, bacana. Cada vez mais tem se mostrado eficaz, tanto que nos últimos tempos nós estamos fechando muitas parcerias com contabilidades, inclusive, porque a contabilidade ela tem o cliente, ela entende que o cliente precisa disso, ela também precisa se beneficiar, mas ela ainda não está no momento ou não quero, enfim, de fazer esse trabalho lá no cliente. Então, a gente faz todo o trabalho de implantação, de treinamento, de educação, e todo mundo ganha, como a gente falou. E para mais informações, acesse o link. Procure ela, gente. Ela tem a solução. Adriana, e chega um momento que você... Tenho certeza que já deve ter acontecido, né, na Pearson, de você receber um cliente e você olhar assim, esse cliente não está conectado com aquilo que a gente quer entregar, porque esse é um grande desafio também. A contabilidade do hoje, o olhar que a gente tem hoje, mais relacionamento, mais tecnologia, mais análise de dados, nem sempre está alinhado à postura do gestor cliente. Às vezes ele não valoriza isso, ele não quer essa integração, ele não quer essa conexão. Como que vocês percebem se dá match ou não? E o que é que vocês fazem? Eu acho que pode servir assim, de aprendizado para quem está nos ouvindo também. A nossa conversa, né? Toda vez que alguém liga na empresa e que fala, não, eu quero só um orçamento, isso não existe. A gente não manda só orçamento, por menor que seja a empresa, né? Até porque, sei lá, acho que não tem 15 dias que entrou em contato, não faço nada, eu não tenho nada. E forçando a minha pessoa do comercial, eu emito poucas notas, eu sou uma PJ. Me fala aí logo quanto é. Fala quanto é. Por fim, a empresa importava, a empresa vendia produto, a empresa tinha serviço, a empresa não tinha uma gestão financeira adequada. Enfim, a probabilidade de eu conseguir entregar um serviço legal para ela era mínima, né? Então, o nosso trabalho comercial é um trabalho muito consultivo, é um diagnóstico. Então, a gente faz uma anamnese, a gente quer entender. O cliente vem para a reunião para nos entrevistar, e isso inverte um pouquinho, e a gente inverte um pouco essa situação. De que maneira? Me fala um pouquinho da história da tua empresa, né? Da tua história como sócio, me fala um pouquinho da história da tua empresa. Me conta como que hoje você faz a gestão. Por quê, gente? Porque o nosso cliente, a contabilidade, ela tem algo que é um pouco atípico, que o nosso cliente também é o nosso fornecedor. E como cliente, ele é extremamente exigente. Mas como fornecedor,
ele é displicente. Demais. Aqui entre nós, às vezes negligente, né? E aí, esses dias eu fui até fazer um evento para falar disso e eu coloquei o contador ali fazendo malabarismo no meio. Porque como que você pode, sei lá, se eu sou uma indústria eu faço roupa e o meu cliente, ele quer alfaiataria do mais, né, alto nível. Se eu recebo chita, qual é a probabilidade de eu conseguir transformar aquele tecido ruim? Não vai. Eu posso ter as melhores costureiras, eu posso usar a melhor linha. Está cheio de remendo, né? Não tem como, não dá. Então, a gente entende, é importante isso, né? Fazer o cliente participar do processo. E aí, quando a gente percebe que o cliente não está tão disposto assim, que a cabeça dele não está tão voltada para a tecnologia, que ele só quer pagar uma contabilidade pronto e a contabilidade que se vire, a gente declina. Eu ouvi no Conecta Day, há algum tempinho atrás, que isso é romantizar, né? E não é romantizar, gente. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. É uma jornada. E agora, o que nós, com 23 anos de empresa... 23. Nossa, gente, uma vida, viu? 23 anos de empresa, já entendemos é que esse cliente que já no comercial já não está dando match, já não está disposto a seguir procedimentos, no dia a dia ele vai me custar muito mais. Muito mais. E vai roubar energia, talvez, daquele outro cliente que está super afim de receber aquilo que a gente quer dar. E às vezes você está limitado porque você está ocupado tentando convencer aquela pessoa que aquilo é bom, né? Que ela não quer. Né? Então, eu costumo falar que o meu processo comercial ele é uma espécie de namoro. A gente vai avaliar ali se dá match, se não dá match. Porque nem todo cliente é para você, né, Adriana? E hoje, uma outra coisa que a gente dá trabalho lá para o nosso marketing, que não é tão fácil assim de tornar isso tangível, é que o nosso perfil de empresa não é tamanho. Eu posso atender uma empresa que ela está começando agora, que só tem um sócio. Assim como eu posso atender uma incorporadora que tem 50 unidades, que está na Bolsa de Valores. O que faz diferença para a gente é o mindset do empreendedor / do interface, né? Porque são perfis de empresas diferentes. Eu entrei no looping aqui, viu? Sabe por quê? Porque assim, eu entrei no looping de fato. Eu tô conectando aqui porque a gente fala enquanto olhar de marketing e realmente concordo que seu marketing deve ter um grande desafio. Porque quando a gente fala de persona, de público-alvo, é muito mais fácil a gente atuar com uma estratégia de marketing alcançando um porte específico de empresas e dizer assim, a Persona, ela tem o seu público-alvo, que são médias e grandes incorporações e tal, e o nosso olhar para aquilo. Mas quando você fala assim, Aline, não é isso. Cara, eu tô aqui conectando, viu? Tô processando. Não é só isso. Então, acontece, por exemplo, a gente... poxa, vocês atendem profissionais da área... profissionais regulamentados, advogados, médicos... Profissionais liberais. Profissionais liberais? Sim, bastante. Agora, eu posso ter um profissional liberal que fala, gente, eu não aguento mais emitir recibo na mão. Eu não aguento mais não saber quanto que a minha empresa... Tem de lucro, faturas. Tá tudo certo, cara. Nossa, é com a gente que você fecha. Mas eu posso ter um profissional liberal que vai olhar para mim e vai falar, se vira, eu só quero que você faça a minha contabilidade. E lembra o malabarista ali, ou a fábrica de tecido? Meu amigo, eu não tenho como te entregar. E normalmente, nessa anamnese que a gente faz, a gente pergunta, o que está acontecendo com a contabilidade? Eles não me entregam balancete. E aí você segue a conversa. E aí você descobre que ele não faz conciliação bancária, que ele não tem um controle de contas a pagar, que o contas a receber é super frágil, porque é feito num Excel. Então, coitado desse contador. Então, às vezes, eu coloco o pessoal de marketing para participar com a gente no comercial. E aí ele fala, mas eu não entendi. Aquela hora que eu achei que você ia falar que a Persona tal, você defendeu o contador anterior. Eu falei sim, porque a gente não adianta
aproveitar de uma situação para falar que a Persson vai resolver um problema que a Persson não vai resolver. O problema está na origem. Educadamente, a gente precisa buscar meios, formas de falar isso com o cliente. Porque vai mudar a cadeira e o contador, mas o processo que vai chegar até ele... Aí eu costumo falar, a gente vai sofrer 1, 2 anos, 3 anos. Tentando convencer, dedicando muito mais energia. E daqui a pouco seremos nós. Ele estará falar, né? numa outra empresa de contabilidade falando que a Persson não fez o balancete. E aí é como eu falo, é uma relação a via de mão dupla. Porque a empresa, ela precisa do contador, assim como o contador precisa do cliente. E vice-versa. Então, é muito importante ter esse olhar, ter essa postura e dizer assim, ó, esse é um perfil de cliente que eu quero ter. E ainda, agora, depois do loop, independente do meu porte. Então, muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo. E aí, você falou que a Persson hoje, né, trabalha com ISO 9001, programa de qualidade. Vocês estão sempre buscando essa... Hoje, a sua estrutura, são quantos colaboradores, Leandro? Só para o pessoal ter noção. Hoje nós temos 3 unidades. Então, nós temos uma unidade que atende São Paulo, Grande São Paulo. Aí, com o digital, a gente atende o Brasil, né? Mas eu falo na questão presencial. De estrutura. Que está em Santo André, que foi durante muitos anos na Vila Olímpia, mudou para Santo André por uma questão mais de adequação de equipe. Nós temos uma unidade em Jundiaí e nós temos uma unidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos em torno de 60 e alguma coisa, acho que não chega, entre 60 e 70 colaboradores. Legal. Somos em 3 diretores. E aí tem os gestores. E o grande desafio? O formato de vocês é híbrido? É híbrido. Uma parte... Como que você faz hoje? Como que vocês fazem, Adriana, para fazer essa gestão à distância? Porque no período de pandemia, acho que assim, todo mundo, né, teve um pequeno surto. Eu dizendo, a gente teve todo um planejamento estratégico, né? Olha para o servidor, para quem não tinha um servidor na nuvem, olha para o servidor físico e faz, ok, ele vai para onde agora? Eu faço o quê? Para casa de quem? Para casa de quem? E foi um grande desafio enquanto liderança. Eu, enquanto consultoria para empresas contábeis, eu fazia inúmeras reuniões e o gestor trazia sempre o mesmo discurso. Aline, eu não sei se minha equipe está trabalhando. Aline, como é que eu vou fazer essa gestão? Se já era desafiador ser líder presencial e agora à distância, eu posso me comunicar com ele por WhatsApp? Não faz só isso. Calma, não é assim. Como que você faz para conduzir esse time, esse grande time, à distância? Eu sou apaixonada. Eu amo pessoas e sou apaixonada por tecnologia. Porque eu acho que não dá para falar hoje em dia, e se é que em algum momento tivemos, sem processo. E o processo, e a tecnologia é o meio desse processo, é a maneira com que a gente estrutura. Então, quando surgiu a pandemia, por exemplo, nós fomos muito felizes, porque os nossos softwares contábeis estavam em nuvem. Inclusive, um dos sistemas que a gente usa, o OneFlow, ele é na web. Um dos, o outro estava na nuvem. Ai, não é nesse sentido. Não, mas, gente, é bom porque você estava preparado quando a oportunidade veio, né? É isso. E nós temos um parceiro de tecnologia que há muitos anos ele batia na tecla, gente, anywhere office, não é home office, não é isso. É trabalhar de qualquer lugar. Isso. Eu acho que foi essa semana. Eu fiz 3 reuniões em lugares totalmente diferentes e está tudo bem, né? Então, a tecnologia ela ajudou muito. De que maneira? Os sistemas em nuvem, sistemas em web, acompanhamento de tarefas. Então, hoje, nós usamos dentro da nossa empresa, para o controle recorrente, uma ferramenta de entrega, que é o que a gente chama de CRM com o nosso cliente, que é próprio, porque nós desenvolvemos há muitos anos atrás, quando o mercado ainda não tinha. Certo. Temos o G-Click, que acompanha a parte de consultoria e trabalhos eventuais, que, meu Deus, você abre o computador e você tem ali a informação. Muito claro. E aí, uma coisa que eu acho que é importante é a gente focar no resultado, menos na maneira. Quais são os desafios do híbrido e do home office, e por isso que a gente vem com a questão do híbrido, que a gente entende que funciona melhor.
Porque o híbrido, poxa, se é uma pessoa que faz reuniões o dia inteiro, às vezes eu tenho 5 videoconferências. Qual é o sentido de eu pegar um carro, ficar 1 hora e pouco no trânsito, entrar no escritório, mal dar bom dia para as pessoas, me trancar na sala e ficar o dia inteiro de frente para uma tela? Não faz sentido. A gente poupa esse tempo, né? Seja para adiantar um trabalho, seja para a própria qualidade de vida do colaborador. Seja para dar, eu digo até pra gente, né? Dar um cheiro ali no filho, no sofá, enquanto em uma reunião e outra, porque isso é ótimo. Um almoço, né? Você ter a oportunidade de almoçar com teu filho. Então, assim, faz muito sentido. Em contrapartida, na hora de treinar novos colaboradores, quando você pega uma equipe mais formada, é mais fácil de você conduzir à distância. Quando você está com equipe nova, e lá na Persson a gente segue a tradição de formar estagiários, né? Não, eu não sou eu sou a sócia, mas existem inúmeras pessoas dentro da Persson que se formaram, que se tornaram analistas, que se tornaram coordenadores. Então, isso faz parte da cultura da empresa, formar pessoas. E aí torna isso um pouco mais difícil, a gente tem levado para o escritório. E tem a questão do próprio perfil da pessoa também, né, Aline? Que eu acho que quando começa essa discussão, o que é melhor? Home office ou presencial? Cara, para variar, depende. Tem o melhor. Depende. Então, assim, eu super me adapto ao home office. Então, por exemplo, o dia que eu estou home office, eu produzo muito. Então, o dia que eu preciso produzir é no home office. O dia que eu preciso me conectar, trocar, é no escritório. Você tocou nesse ponto assim, tem um ponto que minha equipe não tá gostando muito, sabe, Adriana? Porque quando eu vou viajar... eu tô assim, sentindo que é a sessão desabafo da anfitriã. Porque assim, a palestra, como hoje, né? A gente daqui a pouquinho tem uma palestra do Conecta Day. Aí eu disse, não, eu vou voltar só sábado. Porque sexta eu vou produzir pra caramba. Porque eu tô fora da demanda, fora da rotina, e ali o nosso processo, tanto criativo como de produção de fato, ali nos bastidores, né? Nossa, vai lá pra cima. É isso mesmo. Aí, então, a equipe tá ficando mal acostumada. Tá ficando com saudade. Posso dizer assim. Porque eu sei, assim, você vai viajar essa semana? Então, vou também. Mas é bacana porque você consegue, eu até comentei isso contigo na nossa última palestra, tem uma pessoa que trabalha com a gente, vai fazer 4 anos já, e ele sempre foi home office. E super entrega, um dos colaboradores da gente que mais entrega. Assim, se ele te disse que vai entregar dia 4 de setembro, nossa, você pode dormir tranquila dia 3, eu posso dormir tranquila. Que dia ele trabalha, tipo, noite, madrugada, mas assim, pela manhã você não fala com ele, tá tudo bem, porque foi aquilo que ele entendeu que é produtivo para ele. Então, pode ir lá dar meia-noite, 1 hora da manhã, Adriana, eu vou acordar no dia 4 e a demanda vai estar lá. Isso é muito bom, sabe? Sim, sim. Você cria um modelo de cultura, né? Mesmo que à distância. É isso. Vamos lá. A gente falou sobre a jornada da Adriana, de seletista, de estagiária, para sócia, né, na Persson. Falamos assim, eu acho que foi uma aula muito bacana de gestão, sabe? De negócios em si. Olha como é alto, né, gente? O nível de maturidade dela, de negócio também. É muito bom, aprendi bastante aqui. Tenho certeza que as pessoas também. Mas assim, por trás de uma grande mulher, tem grandes desafios. Sempre. E um dos desafios que mais conectam a gente, eu acho que o podcast em si, ele traz muito essa essência, sabe, Adriana? Dos bastidores, dos depoimentos que as pessoas que nos ouvem trazem, dizem assim, nossa, Aline, o podcast está sendo terapêutico. Ela usa até esse termo, né? Está sendo terapêutico porque eu ouço mulheres que eu admiro, que eu me inspiro, que você vê que tem uma jornada ali de sucesso, uma carreira realizada, protagonista, mas que tem os mesmos desafios que os meus. Então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, ela dá conta para isso, é para mostrar para você que assim como você passa por grandes obstáculos, dificuldades e dores, a gente também que está do outro lado daqui, né? Com base num pequeno trecho do recorte daquilo que você acompanha nas redes sociais, tem uma jornada muito desafiadora. E você é mãe de 2 filhos, casada, uma casa, super mãezona, mas que viaja, que tem 3 unidades, que tem uma equipe. Como que você faz para olhar para tudo isso e dizer assim, se chegou para mim, eu dou conta,
sem se sobrecarregar, sem comprometer, né, a sua saúde física, emocional e mental? Conta aí pra gente. Vamos lá. Eu não sei se é sem me sobrecarregar. Assim, mas você tá bem aqui mas hoje, né? Eu acho que é isso. Entendendo os limites, né? Sabe o que eu acho, Aline? Tem algo que... eu conversando com muitas mulheres, com muitas empreendedoras, o que eu sinto? É que as pessoas imaginam o equilíbrio como algo pleno. Como linear. Algo constante, linear. E o equilíbrio não é. Eu falo que o equilíbrio é que nem andar de bicicleta. Você vai um pouquinho para cá, para lá, e aí você vai moldando. Então, eu tive momentos na minha vida que a minha dedicação foi para aprender. Como eu disse, eu estudava. E em cada momento da nossa vida, a gente vai escolhendo quais são as maiores prioridades. Então, eu sou casada, eu conheço o meu marido desde os 17 anos. Nós estamos juntos bem desde casada. os 17 anos. Eu pergunto assim na mentoria, desculpa te interromper, Adriana. Você é casada? Bem casada? A mentoria faz bem casada. Isso é importante. Então, eu sou bem casada, tenho os 2 filhos. Não vou falar que é fácil, não tem por que falar que é, mas é totalmente possível. Eu acho que... E sempre que eu posso, eu gosto de falar a respeito disso, porque eu fui mãe mais velha, então meu primeiro filho eu fui mãe aos 32 e o segundo aos quase 40. Quando eu engravidei, aos 32 anos... muita gente olhava para mim e eu grávida e falava, nossa, você grávida, é estranho, eu te vejo tanto como profissional, né? Eu te olho como profissional. Tem uma visão sua. Como profissional, é como se você... É estranho te ver grávida. Gente, isso foi uma loucura, eu fui parar em terapia. E por que eu gosto de falar dessa situação? Porque é como se... o mundo, e hoje para mim está muito claro que o mundo somos nós, né? Depende se a gente acredita ou não, porque, desculpa, mas dane-se o que as pessoas falam, quisesse nos limitar. Nós não precisamos ser só mães, nós não precisamos ser só esposas, nós não precisamos ser só líderes, só empreendedoras. Nós podemos e devemos, gente, ser tudo aquilo que nós desejarmos. De que forma? Equilibrando. A gente tem um monte de pratinho no ar, de vez em quando vai cair, e o que a gente faz? Ao invés de a gente se julgar ou nos permitir sermos julgadas, a gente se acolhe. A gente fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, hoje você não conseguiu lembrar que teu filho tinha uma atividade na escola. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, porra, você também tirou nota 10 naquela reunião que você fez. E no outro dia, não. Caramba, você não entregou esse projeto no dia que você combinou, mas você teve um almocinho delicioso com teu filho. Então, é sobre isso, né? É sobre o desequilíbrio que, na verdade, nos traz realização. Perfeito! Meu Deus! É tão bom quando conecta, sabe? Eu falo isso. Essa busca pelo equilíbrio, não existe o equilíbrio. É exatamente o desequilíbrio, abraçando e acolhendo aquilo que você disse sim para você. E vamos começar a nos acolher cada vez mais, né? Eu gosto tanto de abraçar as outras mulheres e falar, tá tudo bem, tá tudo bem. E parar o julgamento, né? Sororidade, gente, isso é uma coisa que o mundo carece muito ainda disso, né? A gente fala... tanto se fala, mas no dia a dia a gente vê tanto julgamento, é tanta mãe falando, viu aquela pessoa que esqueceu de mandar a fita cor-de-rosa que a escola pediu ontem. Não seja essa né? pessoa. A mãe estava viajando, a mãe estava trabalhando. Ou como eu já ouvi, fui deixar meu filho na escola, estava resfriadinho, alguma coisa assim. Não, era do mais velho. O primeiro foi muito mais difícil, né? Uma baita de uma adaptação. Mas eu precisava, eu tinha um compromisso, eu tinha combinado com a coordenadora. A coordenadora, imagina, ninguém deixa o filho no integral, é porque precisa, tudo bem, sim, é creche, tranquilo. Mas a pessoa que me recebeu falou, é porque eu não deixaria meu filho resfriado, porque para mim meus filhos são prioridade, né? Se a gente não toma cuidado, se a gente não se blinda, se a gente não está rodeado de pessoas que
que entendem sobre isso, que né? nos acolhe, que tem essa empatia, a gente pode se permitir se maltratar muito mais do que a gente merece, né? A gente já dá conta de tanta coisa. E tem uma jornada, né, que é importante a gente até compartilhar, sabe, Adriana? Recentemente eu vi uma pesquisa falando que um dos países, não sei, lembro se Coreia do Norte ou Coreia do Sul, a pesquisa olhando para frente, existe uma probabilidade ainda menor, que a expectativa era de pelo menos um filho por família, e que isso estava se reduzindo a 0,4 por família. Tudo isso porque as mães, elas estão se sentindo tão sobrecarregadas porque elas acolhem a jornada da casa, do filho, de todos os papéis e responsabilidades olhando por essa ótica, e também expande para os negócios. Então, elas estão optando mais pelos negócios e menos pelo ter filhos, pela maternidade, porque elas observam que isso elas não conseguem conciliar. Porque talvez consta de uma maneira que você tem que escolher. E não é, gente, não é. é. E ontem eu estava na mentoria com a nossa turma, do nosso programa de mentoria Mulheres Contadoras, e na semana anterior, Adriana, a gente fez a aula sobre gestão do tempo. E elas observam e dizem assim, gente, às vezes vocês olham e vocês vêm com uma ideia de dizer assim, a Aline vai me dizer que eu tenho que trabalhar pra caramba, que eu tenho que ser melhor em tudo. Não é sobre isso. Existe um termo que, para mim, foi muito forte enquanto mãe, que é o tempo de qualidade. Eu tinha uma cobrança gigante de dizer assim, eu tenho que estar... Nossa, eu só tive 1 hora para minha filha, eu só tive hoje 2... Eu ficava calculando, porque a gente fica se martirizando, né, Adriana? Claro. Eu ficava calculando aquilo e chegou uma pessoa e disse assim para mim, Aline, não importa quanto tempo você está com ela, qual é a qualidade desse tempo quando você está com ela? Quando você está com ela, você está com ela? Ou você está lá conectada, lá no seu escritório, o cliente, a notificação no WhatsApp, que você está doido para abrir aquela caixinha. E por isso te tira do tempo de presença. E eu tenho, ao longo desses 4, 5 anos, que eu fui virando essa chavezinha, isso pra gente, nossa, eu viajo muito, você também viaja. E se a gente não conseguir consolidar esse tempo de qualidade, a gente vai distanciando o vínculo. E pelo contrário, né? Mesmo a gente trabalhando pra caramba, nossa, eu e minha filha, conexão, você com seus filhos, você dizendo que estava tentando ler um livro e vem um menino e bate no sofá. E um pula, e um cobra. Tá tudo bem, quando né? a gente chega, né? Nós estávamos juntas a semana passada. Gente, quando eu cheguei, e aí eu fui direto para a empresa, trabalhei até 8 horas da noite, fui para casa, a hora que eu cheguei... Cara, haja terapia, com muita terapia. Eu tenho formação em coaching. Não adianta. Mãe é mãe. A gente tem aquela vozinha lá no fundinho que fala, poxa vida, eu tô tanto tempo fora, né? Mas na hora que eu cheguei, um é mais meloso, já me abraçou, já me beijou, já falou que estava morrendo de saudade, que eu não que era muito tempo sem mim. Gente, foi uma viagem para o Rio. Rio-São Paulo, viu, gente? Rio-São Paulo, um dia, né, de viagem. E me abraçou. O caçula, ele é mais reservado, ele ficava pulando em cima de mim porque ele não gosta de abraçar. Então, ele tem um abraço diferente. Mas é um amor tão grande. E quando eu sinto isso, eu fico pensando o quanto eu me distanciaria da minha missão de vida se eu tivesse aberto mão de ser mãe em função do profissional ou vice-versa. Ou vice-versa. Se completa, né? Se completa, é muito bom. É sensacional realizar, né? A realização, ela traz satisfação. E eu acho que é isso. Eu não acho que a gente pode, não. Eu acho que a gente deve. Cada uma da sua forma, da sua maneira, dentro da sua realidade. Mas eu acho que é importante isso. E serve tanto de exemplo para os filhos, né? Hoje de manhã eu fui acordar meu caçulinha e estava falando com ele bem cedinho, né? Uhum. Porque o trânsito para chegar aqui é grande, enfim. E aí eu falei, vamos, Gabriel, hora da escola. O combinado, mas eu falei do combinado porque ele sabe que ele já falou, não sai caro, e levantou. É bem isso, você. Gente, isso ela dá conta. Isso...
Tá bom, mãe, já entendi. Já entendi. Antes de ontem, só para finalizar, eu estava até lembrando isso, porque a gente pode levar o nosso aprendizado, a nossa expertise dos negócios também para eles, né? E contribui muito. Minha filha tem 14 anos e ela está num grande projeto lá da escola, aquele projeto de ciências, não tem? Que tem todo ano. Uhum. E aí eles vão montar um stand, tem que fazer um trabalho científico, um artigo. E eu vi que ela estava muito agoniada. E eu tinha chegado em casa, eram umas 8h20 mais ou menos, a gente estava jantando e ela contando isso. Aí eu... Ok, é o momento, eu acho, de montar um projeto junto com ela. E aí eu peguei meu computador, filha, vem cá, vamos conversar, me conta um pouquinho mais desse teu projeto. E eu fui fazendo como se fosse minha cliente, só que filha. E eu fui montando um modelo mental junto com ela. E ela aprendeu essa estratégia de estudo do modelo mental, porque ela olhava tudo muito de conteúdo e disse assim, filha, vem cá, vem que a tecnologia te ajuda. E eu fui ensinando isso para ela. E aí eu fui montando o modelo mental, botando as responsabilidades para cada um. Aí ela olhou, ai, mãe, te amo. E aí eu vejo, tipo assim, você ajudou, facilitou aquilo que para mim estava complicado. E eu disse, filha, marca com os teus amigos, chama eles para cá, a gente pede uma pizza, vai delegando isso. Então, acho, como você falou, né? Essas habilidades, elas se complementam. Então, não se faz sentido para você, né? A maternidade, claro, se é uma escolha sua, é super possível, não é fácil, mas é super possível conciliar e te torna mulher, seja empreendedora, seja mãe, seja empresária, seja líder, eu acho que complementa, né? Independente do momento de vida, né? Você vê, você foi mãe super jovem, eu fui mãe bem mais velha e tudo tem... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai se adequando. Gente, esse é o Ela Dá Conta. Eu espero que... Eu tenho certeza, na verdade, que essa história de estar aqui, Adriana, com você, nossa, aprendi demais. Você nem percebe, mas, produção, quanto tempo de pé de... 1 hora. Uma hora. Do céu. E a gente ficaria aqui por horas e horas. É sempre muito bom ouvir você, é sempre muito bom estar contigo. E eu queria deixar agora, você vai olhar ali para aquela câmera, faz de conta que ali tem uma mulher especial ouvindo você. Deixa aquela mensagem de fortalecimento, né, de força, aquela sementezinha que vai ser plantada na jornada de tantas mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje. Eu acho que, primeiramente, Aline, eu queria te agradecer. Né? É muito bom, é muito bom. Eu já te admirava pela internet e é sensacional quando a gente conhece a pessoa e a gente descobre que a pessoa é muito melhor do que a internet. Que a pessoa é pura luz, que a pessoa tem uma energia ótima, que a pessoa é do bem, que a pessoa tem um coração maravilhoso, que a pessoa te acolhe. Então, eu quero muito, muito te agradecer pela oportunidade. E para todas as mulheres que nos acompanham, para todas as pessoas que nos acompanham, eu diria que se permitam viver, né? Que observe o que verdadeiramente deseja. Muitas vezes a vida vai passando, e eu gosto muito de uma frase, que a vida é curta para ser pequena. A gente precisa fazer de todos os dias um grande feito. E eu já tinha essa frase muito, muito comigo, mas e aos 40 anos eu tive um nódulo no pâncreas, foi algo extremamente grave, que eu realmente poderia ter meses de vida, foi um processo complicado, e essa frase ela passou a fazer ainda mais sentido para mim, né? Então, vivam cada dia como se fosse o único, deem o melhor que vocês possam dar em cada atividade, seja como mãe, seja como filha, seja como esposa. Isso não significa corresponder todas as expectativas, mas eu acho que quando a gente acorda disposto a dar o melhor, a fazer o melhor, a missão acontece e é como se a vida florescesse, tudo ficasse muito mais belo, tudo muito mais lindo. Muito obrigada. Ai, gente... Emocionante estar com você. Obrigada a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vocês que tornam tudo isso real, né? O Ela Dá Conta nasceu de uma ideia, de um desejo muito forte, que eu digo que é só a pontinha do iceberg do que vem pela frente. Deus vai estar sempre conduzindo tudo isso. E é sempre muito bom ter você ouvindo a gente aqui. Se esse podcast fez sentido, compartilha nas suas redes sociais, marca @AlinePortela_oficial, @ela.daconta, @adriana.matos.oficial.
muitas histórias ali, jornadas dela de inspiração para inspirar você também a ser uma melhor versão de si. Um beijo grande para vocês e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Se chegou para você, Adriana? É porque eu dou conta. É da conta! Foi, gente.